Estados Unidos pausam tarifas, exceto para a China. As tarifas permanecerão em 10% por 90 dias para negociações, são 125% para a China. A gente vai entender do que se trata. Muito bem, a gente começa pelo seguinte, vocês vão ver ao meu lado agora, então, a publicação do presidente americano Donald Trump a respeito do assunto. Ela não é tão longa, eu vou ler ela na íntegra. O secretário Howard Lutnick, do Comércio, disse que Scott Bessent e ele também elaboraram junto com o presidente americano essa publicação. O que diz o presidente americano Donald Trump? Então, vamos lá. Com base na falta de respeito que a China mostrou aos mercados mundiais, eu estou aqui aumentando a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos da América em 125%, com efeito imediatamente. Em algum ponto, esperançosamente no futuro próximo, a China irá perceber que os dias de extorquir os Estados Unidos e outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Ainda, por outro lado, baseado no fato de que mais de 75 países chamaram representantes dos Estados Unidos, incluindo o Departamento do Comércio, Tesouro e o representante comercial dos Estados Unidos para negociar uma solução aos assuntos sendo discutidos quanto ao comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação cambial e tarifas não monetárias, e que esses países, na minha forte sugestão, não retalharam de qualquer forma, de qualquer jeito, eu autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente mais baixa de 10%, também com efeito imediato nesse período. Obrigado pela sua atenção a essa questão. Então a gente leu na íntegra o que postou o presidente americano agora há pouco. Ele falou, então, de tarifas de 10% por um período de 90 dias para negociações. Isso aparentemente se aplica a esses 75 países que entraram, ou mais 75 países, ele não dá um número exato, mas o que parece pelo anúncio é que as tarifas pesadas ficam mesmo para a China, de 125%. O Canadá também era um dos países que retalhou com mais intensidade, a gente ainda não ouviu nada citando nominalmente o Canadá nesse anúncio. Mas 125% para a China e 10% para os outros países, aqueles que manifestaram intenção em negociar. A gente recapitula que isso vem no meio do que, se no primeiro mandato do Trump se falava em guerra comercial, no segundo mandato parece que o termo também é preciso. O termo guerra comercial também descreve o que acontece entre os dois países. Eu pedi que a gente resgatasse o pronunciamento que a gente também rodou na nossa reportagem de ontem, esse do Ministério das Relações Exteriores da China. Sem entrar nos detalhes do mandarim, a China dizia que iria lutar até o fim. As retaliações vinham de um lado e de outro. A notícia hoje, pela manhã, que acreditava-se seria a notícia grande de tarifas do dia, era a China retaliando com 84% de tarifas sobre bens dos Estados Unidos. Houve até uma notícia curiosa de que oficiais, isso não se confirmou ao longo do dia, mas até no início do dia circulava-se que os Estados Unidos cogitavam retalhar com 500% de tarifas sobre a China. Números estapafúrdios rodavam como boato. Agora veio o número de fato, 125%. 125%. Hoje à noite ia ser 104%. Venha então esse novo número de 125% com efeito imediato. Já está em vigor. Vale a pena a gente acrescentar que a Casa Branca tem publicado sem parar a respeito dessa questão, seja nas contas de resposta rápida, como eles chamam, dos Estados Unidos, uma conta específica que a Casa Branca tem para acompanhar as notícias, postar updates de toda sorte. E aqui a gente tem também, na própria página oficial da Casa Branca, isso aí é um dos press releases, esse de hoje que vem também junto desse anúncio. Políticas injustas de comércio destruíram vidas e a prova empírica. E então, vem então, nesse anúncio, uma série de questões repetidas por oficiais da Casa Branca. Que isso tem sido uma questão que beneficiou mais Wall Street do que Main Street, mais os acionistas do que as ruas principais, onde estão os trabalhadores. As duas principais potências do mundo parecem frente a frente em uma nova guerra comercial, mesmo termo utilizado durante o primeiro mandato. A gente vai entender mais do que isso significa. Eu converso agora com a Emanuele Coure, ela que é editora de China aqui no Epoch Times, também comenta assuntos internacionais aqui no programa. Boa tarde, Manu, consegue me ouvir? Boa tarde, Marcos, eu te escuto. Bom, muito bem. Vamos lá então, é muita coisa que acontece agora simultaneamente, o dia tem sido bem movimentado, mas vamos tentar desdobrar os detalhes disso, entender o que isso significa tanto em termos de geopolítica. Eu também fiz um segmento a respeito do posicionamento da China quanto a isso ontem, se você não assistiu a transmissão de ontem. É um segmento que a nossa equipe trabalhou para produzir em termos de demografia, etc. Você encontra aqui no canal, em vídeo, nos cortes ou ali ao vivo. Mas não é sobre o programa de ontem, é sobre o de hoje. Vamos lá então, Manu.
Primeiro de tudo, qual foi sua reação, sua primeira impressão, conforme a gente começa a desempacotar essa notícia, coisa que aconteceu há cerca de 1 hora e meia atrás? Bom, Marcos, eu acho que minha primeira reação, na verdade, foi que isso era algo esperado, e eu quero destacar 2 pontos principais de por que isso seria algo esperado. Primeiramente, porque agora a reação de Donald Trump ela é muito significativa para ver como os outros países vão continuar reagindo às tarifas de Donald Trump. Porque, por exemplo, se ele tivesse, não, então agora tudo bem, não vamos continuar escalando essas tarifas com a China, isso também ia demonstrar, de uma certa maneira, um recuo do governo americano. Então, talvez alguns outros países também quisessem retaliar com tarifas maiores a essas tarifas anunciadas dos Estados Unidos. Mas não, Donald Trump foi lá e aumentou ainda mais as tarifas, querendo ou não, talvez assustando outros países que pudessem pensar em retaliar com tarifas ainda maiores. O segundo ponto principal aqui é que, como já tem sido destacado, isso causa muito mais dano à China do que aos Estados Unidos. Por isso, realmente seria uma medida que a gente preveria que o Donald Trump tomaria. Até quem destacou isso essa semana foi o conselheiro econômico do Donald Trump, o Stephen Miran, que ele destacou que as tarifas, os países onde as tarifas eram aplicadas, os países onde essas tarifas seriam aplicadas, eles teriam muito mais danos do que o próprio Estados Unidos. Então, ali a gente já tem, inclusive, alguns estudos destacando realmente como isso poderia ser desastroso para a China. O terceiro ponto, que é interessante a gente trazer aqui brevemente, é que isso corrobora algumas teses de alguns especialistas em China, inclusive Henry Gao, que é um especialista em economia chinesa, ele tinha destacado que tudo isso se trataria da China, que isso não se trataria de outros países, como, por exemplo, aliados americanos, que tudo isso seria, na verdade, para não deixar nenhuma brecha para que o Partido Comunista Chinês pudesse escapar dessas tarifas do governo americano. E até interessante a gente analisar, porque alguns outros países que receberam tarifas bem altas, como, por exemplo, o Camboja, o Vietnã e a Tailândia, são países que são usados para transbordo dos produtos chineses para os Estados Unidos. Então, tudo isso, de uma certa maneira, pode trazer alguma corroboração para essa ideia de que o foco principal seria a China. Manu, na sua cobertura, você estava abordando recentemente quais seriam as possíveis consequências justamente disso para a China, de um reposicionamento. E aqui a gente tem um relatório que a gente discutia antes de entrar no ar a respeito de como o banco suíço UBS projetava que isso tarifas como essas pudessem afetar a questão. Então traz um pouco mais de informação do que você está cobrindo a respeito de como isso pode impactar a China no curto prazo, quais são o que circula em termos dos relatórios, o que você está cobrindo nesse assunto, como isso pode impactar então a situação para a China e o que a gente pode esperar seguindo adiante nesse aspecto. Marcos, eu acho que a primeira coisa, eu vou trazer tanto essa questão da análise da UBS e também de uma outra empresa, que é a Capital Economics, mas antes eu quero dar um contexto para a gente compreender o quão importante é os Estados Unidos para a China hoje. Os Estados Unidos são o principal país, o país que mais importa da China. E acontece que, ao contrário dos Estados Unidos, que são um país muito focado no consumo doméstico, a China, eles são muito focados, toda a economia chinesa ela é muito focada em exportação, tanto que boa parte do PIB da China vem das exportações. E os Estados Unidos são o maior consumidor global, eles consomem mais ou menos entre 20% a 30% de todo o consumo do mundo. Então, o ponto principal aqui, que inclusive foi destacado por essas duas instituições, seria que isso causaria um estrago muito grande para a China, porque seria muito difícil para eles mandarem para outros países absorverem essas exportações da China. A China está vivendo uma crise atualmente, seria muito difícil para eles aumentarem tanto o consumo doméstico para tentar absorver toda essa demanda que não estaria saindo do país. E agora eu vou trazer os dados ali desses dois institutos que você comentou, até trouxe ali. O UBS disse que se Donald Trump colocasse essas tarifas de 60%, a gente nem está falando dos 100 e poucos por cento, a gente estava falando ainda da 60%, dos 60% que ele prometeu durante a corrida presidencial. Mas se ele realmente colocasse esses 60%, então o PIB da China, o crescimento anual da China cairia pela metade, e eles não conseguiriam mais alcançar os Estados Unidos, concorrer com ele no setor econômico. Só que é interessante a gente trazer, porque ontem teve uma análise desse Capital Economics, que é principalmente uma empresa de aconselhamento econômico, e eles destacaram que se essas tarifas de mais de 100% fossem impostas à China, então o PIB deles cairia para algo em torno de 1 a 1,5%. E só para a gente ter uma comparação, atualmente a projeção da China é que este ano eles têm um PIB que cresça 5
25%. Então, a projeção desse Capital Economics com essas novas tarifas são ainda piores. Manu, uma das questões que me vem à mente também e que eu gostaria de discutir é que quando a gente fala em termos de geopolítica, quando a gente fala em termos de como isso pode afetar mesmo militarmente ou em outros aspectos da relação bilateral, eu queria ouvir de ti. Claro que ainda é muito cedo, a gente ainda aguarda para ver como a coisa se desdobra, mas falando mesmo da posição de Xi Jinping no Partido Comunista Chinês, assuntos como Taiwan, tensões militares no Mar do Sul da China, isso agrava o quadro de tensão entre os dois países, o que a gente pode esperar nesse sentido, ver seguindo adiante. Marcos, olha, eu creio que sim, a gente realmente vai ter que entender, mas acredito que sim. Embora eu, sendo honesta, assim, por toda a movimentação, eu acredito que, de uma certa maneira, o regime chinês tem tentado separar as suas disputas até territoriais, ali, geopolíticas com os Estados Unidos, da questão financeira, em uns certos aspectos, tanto que a gente viu o regime recuando alguns meses atrás em algumas imposições de Donald Trump. Por exemplo, algumas vezes que eles impuseram tarifas, embora eles tenham falado, a gente impôs tarifas, só que eles impuseram tarifas em uns setores que para eles não eram tão relevantes. Isso tudo porque, como a gente acabou de destacar, realmente a China é muito dependente dessas importações dos Estados Unidos. No entanto, sim, a gente pode ver, sim, uma escalada dessas tensões. E até interessante a gente destacar aqui, porque além de toda essa questão de, por exemplo, os Estados Unidos realmente receberem esses fundos que vão vir dessas tarifas que eles vão implementar nesses outros países, tudo isso também gira em torno da questão de aumentar a segurança nacional dos Estados Unidos. Tanto que a gente vê, além dessas medidas das tarifas, Donald Trump tomando várias outras medidas, como, por exemplo, aumentando a exploração de petróleo. Essa semana mesmo, ele inclusive assinou uma ordem executiva dizendo que eles vão aumentar a produção em usinas ali de energia a carvão dentro dos Estados Unidos. Ou mesmo, por exemplo, ele falou sobre a questão de trazer para os Estados Unidos o processamento dos minerais de terras raras, e tudo isso não é por acaso, é realmente se preparando de uma certa maneira para uma possível disputa com a China. Então, a gente vê todo esse contexto de uma preparação dos Estados Unidos. Realmente, essas tarifas são somente parte disso, porque a gente tem falado muito sobre essa questão de como você até comentou ontem na sua live, sobre como tudo isso giraria em torno de novamente reacender a indústria, a manufatura ali dentro dos Estados Unidos, o que, claro, permitiria ao governo americano estar muito mais preparado para um conflito. Só um esclarecimento que eu estava vendo, uma questão, me perguntaram aqui nos comentários, uma questão se o PIB total da China flutuaria, mas é a questão do crescimento do PIB, não do PIB total, para ficar claro o comentário anterior da Manu. Claro, o PIB da China não iria cair para 1% em função de comércio exterior. Mas a questão aqui que eu gostaria de trazer, Manu, para a gente encerrar, eu preciso prosseguir com a pauta, mas para a gente encerrar o segmento, uma notícia interessante é de que haveria um atrito entre o Marco Rubio e as relações exteriores da China. Marco Rubio, claro, o secretário de Estado, tem sido noticiado constantemente a respeito de que, na primeira conversa entre o Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores da China, e o Marco Rubio, que faz esse papel, né, o secretário de Estado é como ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos, mas que então o Wang Yi teria falado uma expressão em chinês que era para observar o comportamento, mas um negócio meio... fica na tua, vê aí como é que vai ser, não passa do limite, uma expressão em chinês que tem esse significado. E o que é relatado é que a coisa ficou tão feia, isso não é nem relatado, cada um pode conferir, mesmo nos sites dos ministérios, mas a coisa pegou tão mal que não saiu na transcrição em inglês, que a China publicou da conversa por telefone entre Marco Rubio e Wang Yi, mas saiu em chinês. Mas não adiantou nada, omitida em inglês, acabou saindo publicado em veículos nos Estados Unidos, e parece que o regime chinês está tendo muita dificuldade de conseguir contato com a equipe do Marco Rubio. A gente só tem isso de informações, só isso que foi publicado em termos de há um mal-estar por causa disso, ou você que acompanha a pauta de perto, a gente tem mais alguma questão nisso da relação Marco Rubio e Wang Yi para conseguir contato? Marcos, por enquanto, a gente não tem mais nenhuma informação. Eu posso até dar uma pesquisada extra e trazer para isso para a gente em algum outro programa, mas até onde eu sei, não tem. No entanto, realmente é interessante, porque antes mesmo do Marco Rubio entrar no governo, ele realmente já era mirado pelo regime chinês, porque ele era um defensor muito grande dos direitos humanos e há muito tempo ele tem criticado o Partido Comunista Chinês, inclusive relembrando, você falou sobre a perseguição religiosa aqui no começo do vídeo, o Marco Rubio foi a pessoa que introduziu ali no Senado o Falun Gong Protection Act, que em português seria a Lei de Proteção ao Falun Gong, que seria para
para sancionar as pessoas envolvidas na extração forçada de órgãos contra praticantes de Falun Gong ali dentro da China. Algo que, claro, o regime chinês tem tentado esconder muito nos últimos anos. Então, só para a gente entender como o Marco Rubio estava envolvido com várias denúncias, com coisas que o regime chinês não quer que o mundo veja. Então, por isso, claro, que a gente já tem um atrito antes mesmo dele entrar. Inclusive, ele foi o primeiro secretário de Estado do governo americano a estar na lista negra da China. Eles, inclusive, tiveram que abrir algumas permissões para que o Marco Rubio pudesse ir para a China, porque antes disso ele não podia ir para a China, ele tinha várias sanções pelo regime chinês. Bom, muito bem lembrado pela Manu, então, Marco Rubio, de fato, desde 2020 sancionado por denúncias como extração forçada de órgãos de dissidentes religiosos, um negócio estapafúrdio, e ele próprio também muito firme nessa pauta enquanto ainda senador. Muito bem, eu preciso prosseguir a pauta. Muito obrigado pela participação, Manu, sempre bom te receber aqui no programa, e a gente vai seguir monitorando o desdobrar do assunto aqui no Epoch Times. Obrigado, Manu, boa tarde. Muito obrigada, Marcos.